Então, meu amigo, você viu aqui, eu mostrando aqui, em 1 João, capítulo 1, de 1 a 3, mostrando aqui a respeito da comunhão, certo? Essa comunhão que os apóstolos de Jesus tinham com ele e com o Pai lá, no passado. E que nós, que somos seguidores de Jesus, devemos ter hoje. Essa comunhão. Mas você tem que entender que o inimigo sempre lutou para vir contra Deus e contra Jesus. E ele está vencendo porque o povo está dando lugar. Está levando o maior número de pessoas à sepultura sem estar preparado. Hoje, quando eu vejo as coisas andando dessa forma e as pessoas sem estudar a Bíblia, só desse tipo querendo as coisas mais fáceis, né? Chega dentro do templo, alguém já lê ali e diz, é isso aqui. Não, você tem que investigar para ver se é aquilo mesmo que ele está dizendo. Assim como você tem que investigar para ver se é isso mesmo que eu estou dizendo aqui, isso eu estou mostrando. Eu quero falar com você aqui a respeito da adoração, que também não está certa. Não sou eu que estou dizendo, não, eu estou dizendo, eu vou mostrar na Bíblia. Quem vai dizer é a Bíblia. Assim como mostrou que a comunhão aqui, ó, que a comunhão não está certa. A comunhão que estão tendo hoje. Aí fica a terra toda padecendo, sofrendo catástrofe, e o povo com a Bíblia na mão, nesse movimento, sem saber por quê. Vai para a Bíblia que você vai descobrir que isso aí está errado. Deus não está recebendo essa adoração porque está errado, não foi do jeito que ele estabeleceu. Se ele gerou um filho e mandou ao mundo para morrer, tem que ser por meio dele. Batismo, adoração, tudo é por meio de Jesus. Jesus não é o Pai, não. Jesus é o Filho enviado. O Pai é aquele que enviou, não tem um igual a ele, não. Não fica dizendo que Jesus é o Pai, não, porque ele não é o Pai. Ele é Deus porque é filho de Deus. Filho de Deus é Deus, filho de pássaro é pássaro. Filho de homem é homem. Então ele é Deus porque é filho de Deus, mas ele é o Filho de Deus. Essa é a palavra correta. Ele não é Deus Filho, não. Ele é o Filho de Deus. Tá, meu amado? Tem muita diferença. O Pai, ele não aceita que outro fique no lugar dele. Jamais. Ele não deu isso para o Filho. Não. Ele concedeu vida para o Filho, porque ele tinha vida e concedeu para o Filho, porque o Filho não tinha. Ele ressuscitou o Filho. Quando o Filho morreu, ele ressuscitou o Filho. Para você ver, agora pegar o Filho e dizer, o Filho é Deus. Jesus é Deus. E é nisso que está todo mundo afirmando e seguindo e adorando. Você tem que ver que não é. Deixa eu mostrar para você aqui. Então, adoração, vamos aqui para o que disse Jesus sobre a adoração. Vem aqui no capítulo 4 de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4, versos 7 e 8. Olha o que diz aqui, ó. O verso 6. E lhes disse. Não, eu quero ler o verso 5 para ficar bem mais completo. Diz aqui, ó. Então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhes no relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Olha o verso 7. Então, se me adorares, tudo será teu. Colocou tudo dentro de Cristo e disse, olha, se tu me adorar, tudo será teu. Mostrou as coisas do mundo. Tudo, os reinos. Olha o que Jesus respondeu. Jesus respondeu, está escrito. É por isso que eu uso isso aqui. Tudo que você vê eu pregar e ensinar, está escrito. Olha aqui, ó. Adore o Senhor, o seu Deus. E só a Ele preste culto. Que tal essa resposta? O que você achou? Hã? Adore o Senhor, somente o único. E você está adorando a quem? Hoje. É o único Deus? O único. Não
Deus dividido, não. Em partes, não. Eu estou falando o único, porque a Bíblia não diz que Deus está dividido. A Bíblia diz que Deus está unido. Mas a Bíblia não diz que são 3 pessoas para estar dividido. 3 pessoas. Cada uma pessoa é o mesmo Deus. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é o Deus Filho, não. Ele é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não é pessoa. Ele é o poder. Atos capítulo 1, verso 5 e 1, verso 8. Lá você vê. Fique na cidade até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Quando chegou lá em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles lá. 17 nações. E ali os apóstolos falaram. E eles entenderam na sua língua materna o que estavam falando ali. Lembra? Você vê que uma pessoa não vai descer. Então você percebe que é um ensino da terra, um ensino errado, que foi colocado uma interpretação errada e o povo abraçou e ninguém abre mão. É isso que diz a Bíblia. O assim diz o Senhor, é isso aí. Agora, só para você ter ideia, aqui a respeito da adoração, eu já mostrei aqui em Lucas capítulo 4, vem para João. Eu quero mostrar esse outro texto aqui, que tem que nos dizer como é a adoração verdadeira, ou um apóstolo de Jesus, ou o próprio Jesus. Olha aqui, o capítulo 4 de João capítulo 4, quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, olha aqui o que ele disse, ó. Aqui o verso 19, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Aqui ele disse aqui, ó, vá chame o teu marido, o verso 16, e volte aqui. Não tenho marido? Jesus respondeu, você falou bem, não tem marido, porque você tem 5, mas o que você tem não é seu. Aí onde ela disse, Senhor, vejo que é profeta. Aí ela disse aqui no verso 20, Senhor, nossos antepassados adoraram neste monte. Olhe bem, monte representa lugar de adoração, assim como igrejas. Olha o que diz aqui, ó. Nossos antepassados adoraram neste monte. E diz aqui, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. O que é que o povo está fazendo hoje? Não é dentro dos templos? O templo não ficava lá em Jerusalém? A mulher está dizendo aqui, olha, os judeus dizem que nós temos que adorar em Jerusalém. Mas os meus pais adoravam nesses montes aqui, ó. E vocês que são judeus estão dizendo que é lá em Jerusalém. Olha o que Jesus respondeu aqui, ó. Jesus respondeu o seguinte aqui, ó. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai. Está vendo que é só o Pai que deve ser adorado? E mais ninguém? Não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Nem neste monte, nem em Jerusalém. E por que o povo está adorando dentro dos templos hoje? Seguindo um exemplo do passado, da velha aliança. Que o verdadeiro adorador adora a Deus em qualquer lugar, em qualquer canto. É um adorador itinerante, ininterrupto, contínuo. Olha aqui, ó. Não adorarão o Pai neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus falando. Olha o que ele disse mais, no verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, adorarão o Pai, em espírito e em
adoração errada, lendo isso aqui, dizendo, adorarão o Pai em espírito e em verdade, mas ela está numa adoração errada. E ela lê, o problema da Bíblia é isso aqui, o problema que está na terra é isso aqui. É que o povo se aposta das promessas, das verdades da Bíblia e continua no erro e não quer mudar a sua vida. Não quer enfrentar de fato a realidade que a Bíblia apresenta. De seguir a Jesus. Tem medo de ser perseguido, tem medo de ser morto, tem medo de ser desprezado. Porque o sistema está andando todo unido numa direção. Quando você vai ensinar sobre Jesus e viver a mensagem de Cristo, você vai estar contra. Porque a Bíblia está contra. Está mostrando que está contra. Jesus não estava contra ele no mundo? Do mesmo jeito, os seguidores dele também. Hoje, quando for falar em nome dele, como o apóstolo Paulo, contra. Então, olha o que diz aqui. Ó. São estes os adoradores, o verso 23, são esses os adoradores que o Pai procura, que adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai o procura. E agora diz aqui, ó, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem. Estou falando bem claro para você entender que é um só. Não é dividido, não, é um só. O adore em espírito e em verdade. Viu? Agora, quer confirmação da Bíblia de que é só Deus que deve ser adorado? Nosso vídeo acaba rapidinho, né? O tempo. Vem para o capítulo 19 de Apocalipse. O verso 10, olha o que diz aqui, ó. 19:10. Então, o verso 9, o anjo me disse, escreva felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Adore a Deus. Tá? Aí depois vem aqui outra passagem, capítulo 22 de Apocalipse, aqui ó. Olha o verso 7. O verso 8 diz aqui ó. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas. E como os que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. Mas você chega para uma pessoa e pergunta para ele, adora a Deus. Mas você está adorando a Deus por meio de quem? É por meio de Jesus? Não é por meio de Jesus. Porque quando você apresenta o batismo em nome dele, de Atos 2:38, diz que não quer. Não se submete. Não recebe ele no batismo. Então ele não é o mediador, ele não está entre você e Deus, porque você não recebe ele. Ele morreu, mas morreu em vão. Porque não recebe ele. Então estão indo ao Pai por outra coisa. Estão adorando o Pai, sendo que Jesus abriu o caminho. Hebreus capítulo 10, verso 19. Ele abriu o caminho com o seu sangue e o seu corpo, para que você tenha acesso à presença do Pai por meio dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E João capítulo 15, verso 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue nos iluminando. Vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus.